Vamos para o passo a passo dessa bag maravilhosa que eu acabei de fazer. Vamos ver o passo a passo. Ensinei ela, ficou muito linda essa bag. Ensinei o passo a passo dela. Dá para aprender a fazer. Esse cordão, você coloca o tamanho da sua cintura e deixa o tamanho certinho para colocar na lateral do corpo. Aqui tem um lacinho, você tira, pode colocar direto aqui das duas partes. E aqui você abre, dá para colocar as duas partes. Tanto dá para fazer um laço aqui como aqui e ficar bem maior, ou dessa forma, colocando através na cintura, né? Bagzinha maravilhosa, linda para colocar do ladinho, pequenininha, que ela é uma mini bag, ó. Eu resolvi fazer uma mini bag e de última hora assim resolvi fazer essa bag pra mim mesma, pra mim utilizar no rolê que eu vou. Até eu queria uma coisa descolada, eu queria uma bag pra mim usar. Aí eu decidi fazer com essa linha Charme, a cor 9392. Essa outra Charme, a cor 5203. E com agulha número 3,5. 3,5. Aí eu vou utilizar aqui uma tesoura, linha de mão, uma agulha. E eu vou utilizar uma dessas, que eu ainda não sei a qual, se é essa cor, essa. Eu vou estar utilizando ainda forro e um zíper. Eu quero que seja desse tamanho. Eu já ensinei a fazer uma maior. Aí agora eu vou mostrar como eu fiz desse tamanho menorzinha. Eu vou estar vendo através desse tamanho aqui. Eu vou começar a fazer com essa linha colorida, fazer os quadradinhos. Eu preciso de 4 como esse. Eu fiz já 3 quadradinhos. Essa é mais simples, mais prática, mais fácil de fazer. Em torno de 3 horas dá para fazer uma bolsinha como essa. E com os materiais, utilizando esses que são materiais mais em conta, como por exemplo essas argolinhas, do que esse outro material, sai mais barato o produto. Eu preciso de 4 quadradinhos como esse, eu fiz 3. Parece bem pequeno, mas não é, porque ainda falta a parte desse outro verde. Eu vou fazer aqui de início um anel mágico. Eu pego a linha aqui, dessa forma, e faço circulando em 3 dedos, mais ou menos assim. Coloco a minha agulha por dentro desse anel. Eu só fiz isso. Aqui por dentro. E aqui nesse anel vou subir 3 correntinhas. E eu vou fazer mais 2 pontos altos. Essa 3 correntinhas conta como um ponto alto. Ficando 3 pontos altos, eu faço uma trancinha de separação e faço mais 3 pontos altos. Eu vou fazer aqui dentro um conjunto de 4. Eu fiz um conjunto de 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha. Ficaram 4. Olha, 1, 2, 3, 4. Dessa mesma forma. Aí eu fiz uma correntinha, vou puxar aqui esse fio de início. Fiz uma correntinha de separação aqui, vou juntar na terceira com um ponto baixíssimo, ficando assim. Eu ando até o próximo ponto baixíssimo, até o próximo buraquinho aqui. E vou subir dentro desse espaço 3 pontos altos. E faço mais 2 pontos altos, vai ficar 3 pontos altos junto. Faço uma trancinha de separação. E vou fazer mais 3 pontos altos junto no mesmo buraquinho. Pra ficar um leque aqui dentro.
Eu fiz um leque aqui dentro desse buraquinho, eu vou fazer um leque em cada parte dessa. A trancinha de separação eu só faço no leque mesmo, porque eu não quero o ponto muito afastado para ficar assim. Eu não faço ponto de separação desse espaço para o próximo. Só no lequezinho que eu faço uma trancinha de separação. Aí no próximo espaço eu já faço 3 pontos altos, uma trancinha de separação e mais 3 pontos altos. E eu vou fazer isso a volta inteira. Vou fazer mais 2. Fazer aqui novamente, nesse outro e nesse outro. Ficando 4 como esse. 4 leques como esse. Eu vou fazer e já mostro como ficou. Ficou dessa forma o trabalho na segunda volta com 4 leques. Eu prendi na primeira trancinha, você pode fazer assim, voltando nesse espaço e fazendo 3 pontos altos. Ou então você pode andar em ponto baixíssimo até o próximo buraquinho para continuar. Eu vou voltar aqui, vou fazer 3 pontos altos. Não vou fazer trancinha uma a mais de separação que eu não estou fazendo para chegar do outro lado, só estou fazendo dentro do leque. Dentro do leque eu vou fazer um leque, que são 3 pontos altos, uma trancinha, separação e outro, mais 3 pontos altos. No próximo eu já não faço trancinha de separação, eu vou direto e já faço 3 pontos altos. Coloquei mais próximo aqui para tentar mostrar. Tá um pouco distante. Como eu falei, eu fiz já aqui, ó, o leque dentro desse buraco dentro. O leque vai ficar sempre leque em cima de leque. Aqui eu não faço trancinha de separação, só faço a laçadinha aqui na agulha. Vou no próximo, já faço 3 pontos altos dentro desse espaço. E dessa forma, eu já vou fazendo os aumentos. Agora eu dou a laçadinha, já faço outro leque nesse espaço que é em cima do leque, leque sobre leque. Na próxima carreira, eu já vou fazer leque em cima de leque e dentro desses espaços, 3 pontos altos, sem trancinha de separação, só continuando para fazer a outra. Eu dei a volta inteira e eu voltei aqui para mostrar aquela trancinha que eu fiz voltando. Eu fiz esse último leque, só vou dar a laçadinha na agulha e vou fazer 12 pontos altos. E aqueles 3 pontos altos que fizemos aqui, eu vou lá no terceiro e já faço um baixíssimo. A próxima carreira, cada espaço desse vai ter 3 pontos altos, que é a última carreirinha aqui, a nossa. Eu já vou no próximo espaço, subo 3 pontos altos, faço mais 2 pontos altos no mesmo espaço, ficando 3 pontos altos. Dou a laçadinha na agulha e já vou fazer o leque aqui do outro lado. E assim eu vou fazer a volta inteira, leque sobre leque, e fazendo dentro desses espaços dois. Já fiz meus 4. E eu já dei o ponto final aqui e vou cortar. Agora eu vou utilizar essa outra linha, só o verde, e vou colocar. Eu vou fazer agora ponto alto nessa parte inteira aqui, só ponto alto desse verde. Eu venho nesse espaço. Não, vou pegar logo aqui, na primeira do ponto alto de lado. Vou fazer 3 correntinhas para subir. E vou fazer ponto alto em cima de ponto alto a volta inteira. Mostrando aqui melhor,
eu não peguei dentro do espaço, peguei na primeira trancinha, que será 3 pontos altos, tá vendo? Que tava dentro do leque. Eu vou continuar só com ponto alto em cima de ponto alto. E vou fazendo para cada ponto alto de base um ponto alto. Vou fazer com calma aqui para vocês verem. Esse já vou esconder, esse lacinho aqui. Eu coloco. Já pego ele junto. Jogo pra cá, que já vou fazendo os acabamentos, escondendo ele. Cheguei aqui nessa parte que tem o leque, eu já fiz aqui, aí vou mostrar a vocês desse outro lado. Eu vou só, dentro desse espaço, fazer um ponto alto. E continuo normal, sem aumento. Fazendo só ponto alto. Eu vou fazer ponto alto até chegar nessa partezinha. Vai ficar assim, aqui não vou fazer só esse U até chegar nessa parte. Já fiz a minha parte, cheguei aqui no final, só vou fazer a trancinha, puxar e cortar. Esse eu não faço, fiz um assim, o outro eu não faço. E esses dois eu vou fazer só nessa parte de cima, só um lado de ponto alto. Aí vocês vão entender por quê que eu tô fazendo assim, eu vou explicar na próxima. Vou pegar aqui dentro desse leque, vou subir 3 correntinhas. E vou fazer até chegar aqui nesse finalzinho aqui. Como ficou? Ficou dois dessa forma, só um lado. E esse dessa forma e esse não. Aí deixa eu explicar pra vocês. Será assim. Esse aqui faz de conta a parte de trás, pra você entender. Que é a parte de trás. Essa parte de trás eu vou fazer a junção com essa parte, tá vendo? Assim. Vou juntar assim. Aí depois eu vou fazer esse formato, né? Vou juntar só até essa parte. Quando chegar essa outra parte, que eu vou juntar essa com essa. Pra ficar assim, tá vendo? Agora eu vou fazer a parte da junção. Com ponta baixíssima. Fiz uma parte da junção. Agora eu vou fazer a outra. Você coloca sempre o avesso com avesso. Você juntar essas 3 partes para depois que juntar o outro. Você pega na terceira correntinha do lado que você fez. E no caso que eu comecei aqui no meio, então vou pegar lá no meio do outro lado. Só um ponto baixíssimo, eu vou fazer só isso. Pega as 2 correntinhas do lado de cá, as 2 do lado de lá, eu vou prender nesse fiozinho. E faço isso. As 2 do lado de cá, as 2 do lado de lá. E vou juntando até chegar no finalzinho. Ficou assim,
trabalho. Fiz as duas junções. Agora eu vou ver o avesso com avesso para colocar certinho. Aqui coincidiu dos dois fiozinhos ficarem juntos, eu dei 2 nozinhos para arrematar. Agora que o formato é esse, eu vou prender primeiro essa parte, aí depois vou. Quem quiser pode marcar, pode colocar um prendedor e sair colocando para ficar bem certinho, certo? Eu vou pegar nessa parte com a parte do outro lado. Nesse caso eu não coloquei aqui dentro, vou pegar aqui fora. Vou pegar o fio e vou fazendo ponto baixíssimo. Eu voltei nessa parte para ver se dá para entender. Olha, eu prendi 3 quadradinhos. Agora eu vou prender esse, coloquei avesso com avesso. Mas esse, o formato, é assim. Então, eu faço esse formato para entender e eu vou pegar justamente essa parte aqui de baixo que tá no formato assim. Tá vendo? Vou juntar essas duas partes. Como eu falei, quem quiser marcar, fica melhor. E vou começar a fazer ponto baixíssimo. Pego o lacinho lá de cá, os dois do lado de lá. E passo por dentro. Vou no próximo, faço a mesma coisa. E baixíssimo. Eu prendi já esse lado. E vou mostrar como eu faço para prender essa parte desse outro lado. Porque não fica correto ponto com ponto, não fica. Você tem que ver um jeitinho para que ele prenda, para ficar certinho. Porque se eu for pela ordem aqui, ele vai fazer isso. Tá vendo? Aí você tem que prestar atenção, o leque de cada lado, leque, os 3 leques. Quando chegar nessa partezinha do leque, aí você vai repetir nesse mesmo processo, nesse mesmo ponto, várias vezes, para poder pegar essa parte inteira aqui e conseguir fazer. Eu vou pegar essa parte já com essa outra parte do outro lado aqui, onde tem o leque. Continuando aqui, eu peguei justamente onde tem esse leque, fica um pontinho aqui em cima. Fui lá do outro lado, onde tem um leque que ficou bem na pontinha, coloco dentro desse ponto e faço um ponto baixíssimo. Volto no mesmo pontinho que eu acabei de fazer, vou lá do outro lado e pego já em outro ponto mais na frente, onde vai chegar nesses pontos altos. Pego antes e faço a mesma coisa. Eu vou fazendo a medição aqui para saber como vai ficar do outro lado. Aqui eu posso entrar no mesmo e vou fazer nessa parte que já tem o ponto alto e volto e faço um baixíssimo. Agora eu vou no próximo, entro, volto aqui também aonde tinha o ponto alto do outro lado, volto e faço. Focar aqui melhor, às vezes eu vou fazendo e esqueço da câmera e a minha mão fica quase sem ver, aí fica difícil para entender, né? Eu fiz, acho que eu vou voltar aqui para vocês entenderem que ficou muito baixo. Eu peguei aqui o leque e coloquei justamente dentro desse ponto aqui e fiz o ponto baixo lá do outro lado e vou repetir dentro desse mesmo, passando o ponto adiante nessa parte de trás e na frente continuando no mesmo. Eu vou fazer mais um ponto baixíssimo, pegando o próximo e aqui o mesmo. E vou continuar pegando dentro desse ponto do outro lado, eu já pego nesses pontos altos aqui. Que teve o ponto alto que fiz. Agora eu faço a medida aqui para saber
Tá vendo que esse lado ainda tem muito? Eu vou lá no próximo espaço e vou repetir, vou pegar um aqui do outro lado, que eu só tinha pego um desse ponto alto que tem do outro lado. Faço um baixíssimo e entro no mesmo desse e vou pegar já no próximo, que é dentro do lequezinho do outro lado, mais um ponto baixíssimo. Aqui vai ficando assim. Agora eu pego ponto com ponto, de duas e duas. Aqui, duas de um lado, duas do outro. Dá dando pra ver, né? E vou fazendo isso até chegar no finalzinho. Aqui certinho, tá vendo? Cheguei no finalzinho da junção. Tem esse fio. Cheguei lá no finalzinho, deixa eu prender esse último na terceira aqui. E vou lá dentro do leque. Aí ficou assim. O formato fica todo bagunçadinho, né? No início, que a gente ainda tá fazendo. Agora eu já vou aproveitar essa linha para não ter que cortar e vou subir 3 pontos altos, que vamos fazer agora carreiras de ponto alto, uma carreira de ponto alto. E vamos fazer em torno de mais 3 pontos baixos, carreiras de ponto baixo. Eu vou subir, tô fazendo uma carreira de ponto alto, em cima de ponto alto da base. Mas aqui, ó, que ficou como se fosse aquele lequezinho de lado, pra não ficar muito assim, como é que eu falo? O ponto sem ser muito reto. Eu dou a laçada na agulha, eu faço um ponto e puxo 2 e deixo aqui na agulha. E faço outra laçada, vou lá dentro do próximo, faço a mesma coisa, como que eu estivesse fazendo uma diminuição, e puxo tudo pra ficar mais retinho. Nesse que é um ponto alto que tá deitado, eu pego dentro dele e faço ponto alto. E faço 2 no caso dele, assim. E nessa outra parte também, faço um ponto alto bem aqui nessa junçãozinha. Eu fiz os 2 pontos altos aqui junto, tá vendo? Agora eu vou nesse tracinho pra não ir, porque senão fica os espaços muito abertos. Eu vou aqui nesse encontro que a gente fez lá, a junção. Faço a mesma coisa. Deixo 2 na agulha, faço meio ponto, né? E pego a laçadinha, vou lá dentro do espaço e deixo 2 e faço essa junção. Pronto, é isso. Desses encontros a gente faz isso, o restante é ponto alto em cima de ponto alto. Aí o restante todinho dando a volta inteira. As próximas carreiras será de ponto baixo. Nesse caso, nessa ponta aqui, eu vou fazer só um ponto alto aqui dentro e vou seguir, que é essa partezinha de ladinho aqui, tá vendo? A junção que eu falo é essa parte que a gente fez para unir. Eu fiz um ponto alto bem em cima dele, meio ponto alto, né? E fiz a mesma coisa nesse espaço de leque e fiz uma junção para fazer uma diminuição nessa parte. O restante eu vou fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Quando chega lá no lequezinho que vai ficar em cima da ponta, a gente só faz um ponto alto dentro desse leque, que no caso, esse leque tá chegando aqui. Só vai fazer isso, ó, um ponto alto em cima do leque, só. E agora eu... Pronto, eu vou fazer essa carreira de ponto alto certinho.
como ficou aqui a curva, que fez um ponto alto só e continuou ponto alto, cima, ponto alto. Eu vou fazer nela todinha. Depois tem que fazer 3 carreiras de ponto baixo. 3 carreiras de ponto baixo para colocar o zip e o forro. É isso. Eu vou fazer essa parte, depois eu volto com o restante de como fazer para mostrar. Aqui já tá o formato certinho. E já tem essa carreira e precisa de mais 3 carreiras para dar a altura de ponto baixo. Tá formado, tá vendo? Pra ficar certinho. Eu resolvi fazer uma mini bag e de última hora assim resolvi fazer essa bag pra mim mesma, pra mim utilizar no rolê que eu vou. Até eu queria uma coisa descolada, só queria uma bag pra mim usar. Aí eu decidi fazer com essa linha Charme, a cor 9392. Essa outra Charme, a cor 5203. E com agulha número 3,5. 3,5. Aí eu vou utilizar aqui uma tesoura, linha de mão, uma agulha. E eu vou utilizar uma dessas, que eu ainda não sei a qual, se é essa cor, essa cor. Eu vou estar utilizando ainda forro e um zíper. Eu quero que seja desse tamanho. Eu já ensinei a fazer uma maior. Aí agora eu vou mostrar como eu fiz desse tamanho menorzinha. Eu vou estar vendo através desse tamanho aqui. Eu vou começar a fazer com essa linha colorida, fazer os quadradinhos. Eu preciso de 4 como esse. Eu fiz já 3 quadradinhos. Essa é mais simples, mais prática, mais fácil de fazer. Em torno de 3 horas dá para fazer uma bolsinha como essa. E com os materiais, utilizando esses que são materiais mais em conta, como por exemplo essas argolinhas, do que esse outro material, sai mais barato o produto. Eu fiz aqui essa parte, já fiz, depois do ponto alto que eu fiz. Eu, na outra azul, eu tinha feito 3 carreira de ponto baixo. Nessa eu fiz 5, porque eu queria um pouquinho maior, mais fundo aqui, a bolsa. Aí nessa parte você só vai fazer isso, colocar aqui no ponto da base, puxar e laçar. É o ponto baixo. Só isso. Eu fiz isso por 5 carreiras, sem aumento, sem diminuição, só ponto por ponto. No final vou dar a laçada aqui, no último pontinho. Eu vou puxar aqui o fio, vou cortar, vou arrematar e vou começar a colocar. Eu fiz aqui essa parte, já fiz, depois do ponto alto que eu fiz. Eu, na outra azul, eu tinha feito 3 carreira de ponto baixo. Nessa eu fiz 5, porque eu queria um pouquinho maior, mais fundo aqui, a bolsa. Aí nessa parte você só vai fazer isso, colocar aqui no ponto da base, puxar e laçar. É o ponto baixo. Só isso. Eu fiz isso por 5 carreiras, sem aumento, sem diminuição, só ponto por ponto. No final vou dar a laçada aqui, no último pontinho. Eu vou puxar aqui o fio, vou cortar, vou arrematar e vou começar a colocar. Chega nessa fase do forro, eu coloco dessa forma para medir.
Eu vou recortar tudinho. E depois eu vou costurar as partes recortadas, deixar só a abertura aqui. E eu coloco primeiro o zíper. Eu tiro a medida do zíper, deixo um pouco passando, aí corto um pouco passando. E vou costurar, abro o zíper. Aí eu vou costurar primeiramente essa parte. Assim. Vou colocando de um lado, de outro. E depois essa abazinha que vai ficar aqui pra dentro da bolsa, eu vou e coloco o forro justamente nessa aba. Fica um interligado no outro. Eu faço um alinhavado nessa parte, pra primeiro ele ficar bem retinho. Eu fiz, essa primeira parte é mais fácil, que é a primeira parte. Coloquei, aí agora você tem que prestar atenção sempre essa dobrinha aqui desse Vzinho, do leque, pra deixar retinho. Aí eu coloco bem retinho, coloco a agulha aqui, pra começar a fazer o outro lado. Deixa devagar, senão passa direto ali, tá vendo? Eu vou colocar ele meio que reto aqui, pra ele ficar retinho esse outro lado. Vou fazendo esse alinhavado e depois eu passo a costura definitiva, quando eu tiver bem certinho. Eu continuo fazendo como alinhavado, porque eu dou pontos largos, eu coloco nessa parte assim e sai mais na frente, mais ou menos pulando um, só pra ficar retinho, tá vendo? Aí depois que tiver tudo colocadinho no local, arrumadinho, aí que eu volto fazendo pontos pequenos, onde vai fixar melhor na peça, fazendo praticamente um alinhavo, que o pessoal fala, né? Aqui eu vou prender essa parte pra dentro também, e vai ficar embutido bem costuradinho. Aí já tá mais ou menos aqui, ficando assim. Eu faço um alinhavado nessa parte, pra primeiro ele ficar bem retinho. Eu fiz, essa primeira parte é mais fácil, que é a primeira parte. Coloquei, aí agora você tem que prestar atenção sempre essa dobrinha aqui desse Vzinho, do leque, pra deixar retinho. Aí eu coloco bem retinho, coloco a agulha aqui, pra começar a fazer o outro lado. Deixa devagar, senão passa direto ali, tá vendo? Eu vou colocar ele meio que reto aqui, pra ele ficar retinho esse outro lado. Vou fazendo esse alinhavado e depois eu passo a costura definitiva, quando eu tiver bem certinho. Vou mostrar como eu tô colocando o forro, que é parecido com o zíper. Eu comecei aqui fazendo também um alinhavo maior. Eu faço sempre dessa forma, cada pessoa tem um jeito. Eu coloco primeiro o zíper, depois eu venho fazendo a alinhava nessa parte assim, ó, com essa parte do zíper que fica pra dentro. E depois que tiver bem certinho, aí eu volto fazendo um ponto mais seguro, que fique mais fechadinho. Vou fazendo isso por toda a volta, tá vendo? Vou colocando bem certinho, pra ficar bem certinho. A parte do forro eu já tinha costurado as laterais pela parte de dentro. Finalizada essa parte do zíper, do forro, ficou dessa forma.
Essa parte também pode ser colocada na máquina, não é? Fica bem. Você vê aqui de perto o acabamento. Fica muito bom, não dá pra perceber que foi colocado nem a mão, tá vendo? Só é fazer bem feitinho pra ficar bem certinho. Agora eu vou colocar essas argolas aqui nessa parte, de um lado e do outro, pra poder colocar o cordão que vai ser amarrado nele e na cintura. Coloco nessa partezinha aqui e o outro do outro lado, as duas, uma de cada lado. Coloquei nessa parte, como ficou. Vou colocar desse lado para vocês verem. Eu coloco assim, dessa forma, e vou pegar bem assim, para passar por dentro. Deixa eu deixar esse fio maior. Vou passando por dentro desses fios aqui, por dentro da argola, e dando a laçada. Eu vou fazendo isso até chegar mais aqui na parte de cima. Cheguei no final, fui fazendo essa parte, comecei nesse ponto alto, vindo até aqui pertinho. Eu faço uma laçada, tá torcida. Eu vou cortar deixando um fio maior, eu vou fazer o arremate com a agulha de mão. Esse fio que ficou, eu vou colocar a agulha de mão. Essa minha agulha é bem pequenininha, para dizer o contrário. Vou colocar e eu vou fazendo assim. Agora eu pego essa parte. Ele fica esses relevozinhos desse lado. Eu pego a agulha de mão, coloco, passo pelos dois tracinhos que tem, pego um pontinho do outro lado e vou fazendo isso para ficar o acabamento. Ó, como fica mais bem feito. Agora eu vou fazendo as laçadas para prender. Vou esconder esse fiozinho aqui, vou cortar, vou ajeitar. A gente finaliza essa parte. Agora eu vou querer fazer um tecel desse aqui, que eu não tenho nenhuma cor que pareça com essas cores. Eu vou querer um desse para colocar no meu zíper aqui. Eu peguei esse cartão para fazer a medida, que isso aqui é de uma linha. Eu vou cortar um fio maior, que é para deixar nessa parte, que vai ser colocado aqui em cima, partezinha de amarrar. E agora eu vou dar algumas voltas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu fiz 20 voltas, soltei aqui, peguei aquele fio
vou passar por aqui por dentro para poder tirar aqui do cartão. Eu preciso amarrar. Eu vou passar. Eu vou amarrar bem essa parte de cima. Isso aqui é só para equilibrar. Depois eu vou e melhoro isso, né? Que eu vou cortar. Eu vou amarrar melhor aqui. Agora eu vou cortar nessa parte de baixo. Ficando assim. Agora eu vou pegar um fio para enrolar aqui, amarrar aqui e amarrar melhor aqui. Eu cortei um pedaço de fio e dobrei no meio. Eu vou colocar justamente nessa partezinha do tecel. Tô dando uma laçada, tá mais pra cima. Agora eu dou várias voltas. Depois eu dou um nozinho aqui, corto. E vou cortar o tamanho que eu quero de tecel. Eu faço isso. E corto. E dou uma laçada aqui, um nó. Agora eu vou cortar. Feito a amarração, eu vou cortar do tamanho que eu desejo, para ficar ficou assim. Agora eu vou aqui tem dois trancinhos para ficar mais seguro, eu vou fazer, passo por dentro. Faço uma trancinha desse lado e a trancinha do outro e junto no final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz 8. Aí puxo de uma vez. Vou fazer 8 desse lado e juntar aqui. Fiz os 8 do outro lado. Vou passar aqui por dentro dessa partezinha do anelzinho aqui do zíper. Assim. Você pode puxar aqui direto ou pode fazer um ponto de junção, um baixíssimo e depois dar um nozinho. Eu venho aqui dentro. E aqui fazer uns nozinhos. Eu acho legal esse enfeite, além do enfeite, fica melhor na questão de puxar o zíper. E ficando assim. Ó. Eu gosto desse enfeite. Agora eu vou fazer o cordão de amarrar na cintura ou na lateral do corpo. Aí eu vou fazer com esse fio. Vou fazer aquele ponto bem fácil, que é o básico mesmo. Eu subo primeiro 4 correntinhas, dou a laçada na agulha, volto nesse primeiro ponto, faço um ponto alto. Eu vou fazer isso até o tamanho que eu desejo para mim. Sempre assim, 3 pontos altos. E volto e faço no mesmo lugar outro ponto alto. Sempre 3 correntinhas. Volto no mesmo local e faço um ponto alto. E vai ficando dessa maneira. Depois você pode circular com ponto baixíssimo de verde. Eu fiz aquelas minhas trancinhas que eu estava explicando, foi o tamanho que eu queria.
E depois fui em ponto baixo, dando a volta todinha até chegar aqui, só fazendo isso aqui em ponto baixo, cada espaçozinho desse para fortalecer esse cordão e ficar mais resistente. E fazendo isso até o finalzinho. Aqui no final eu prendo, cortar, e é isso. Terminamos de fazer o arremate. Agora é só dar um lacinho do lado e do outro e pronto. A bolsa está finalizada. Terminei a mini bag, terminei como ficou fofo. Aqui você dá um lacinho, se você quiser. Passa aqui por dentro dessa forma, ela fica um pouco mais barato do que com os outros acessórios, que são bem mais caros, né, os outros acessórios. E quem quiser dessa forma também, ela vê como ela ficou linda. Fica muito bonito também. Todos os acabamentos. Ela fica no valor de R$49. Ou então à vista tem um desconto, fica R$45 com esses materiais. Porque com o outro material fica bem mais caro. Aí pode ser utilizado